certo dia eu pedi para os meus alunos apresentarem um trabalho na sala de aula. Para quem não sabe, eu dou aula de programação, eu ensino para os alunos JavaScript, TypeScript, PHP, Java e outras linguagens de programação. E tem um local que eu dou aula de direito penal, direito civil e ajuda a comunidade. Aí eu pedi para os alunos para eles fazerem um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso para apresentar parte do conteúdo que eles aprenderam no curso. E um aluno, ele estava tremendo assim na hora de apresentar. Eu pedi para ele mostrar a mão dele, ele estava tremendo. Eu falei, por que você está tremendo? Ele falou, tenho medo, professor. Medo do quê? Ah, medo do povo. E aí ele falou que ele tinha medo de falar em público, mas na verdade ele tinha medo de falhar em público. Falhar em público. E aí eu peguei uma técnica da PNL e usei com ele e ele conseguiu apresentar normalmente. E eu te explico essa técnica. A técnica é, cada um dos outros alunos da sala tinha que pensar numa frase forte que iria ajudar ele não ficar com medo. Porque quando cada aluno falasse uma frase para ele e ele ouvisse essa frase, ele ia pensar, poxa, esses alunos aqui estão ao meu lado, eu não preciso ter medo de falhar com eles, porque todo mundo sabe que eu posso falhar, todo mundo sabe que me deu uma frase de apoio, então eu usei essa âncora para poder facilitar a vida dele. E foi tranquilo, ele conseguiu apresentar e tudo mais. Então, é importante você perceber que às vezes você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público e as pessoas darem risada de você passar alguma vergonha ali, como se existisse vergonha, né? Eu lembro que eu cheguei em São Paulo e isso em 2006 mais ou menos, que eu fui dar um curso em São Miguel Paulista. E eu fui dar um curso, era para professores de matemática, física, química. E eu não tinha nem faculdade nessa época, eu só era formado em técnico em informática. E eu ia dar aula de Linux para ir lá, que é um sistema operacional aí concorrente dos outros, do macOS e do Windows. E aí eu falei pro meu chefe assim na época, falei assim, nossa Dalton, eu tô com medo de dar essa aula, porque só tem gente formada lá e tudo mais. Ele falou, Thiago, fica tranquilo, se você domina o conteúdo, você vai dar essa aula tranquilo, porque eles não dominam esse conteúdo. Você domina, você vai ensinar para ele Linux, você não vai ensinar para eles português, nem matemática, nem física, nem química, você vai ensinar para ele Linux. E acabou, foi maravilha, aliás foi muito mais fácil do que eu imaginava. Fui lá, dei o curso e foi super tranquilo. Então é isso, quando você domina alguma coisa, é difícil você ficar com medo. Então se você vai para um TCC, se você vai para uma palestra, tenta dominar o assunto o máximo que você pode. Tenta colocar uns slides, algumas anotações, umas palavras para poder fazer você lembrar o que você quer apresentar, que fica muito mais fácil. Tudo bem? E lembra, o medo de falhar em público é um medo autoimposto. Você mesmo impôs a você. Você pode ter tido uma experiência negativa em alguma apresentação que você fez, mas aquela apresentação já foi, já passou. Aquele trauma, você que está incorporando ele. Pensa que nessa nova apresentação são novas pessoas, é uma nova oportunidade, você é uma pessoa diferente da que você era lá atrás, porque você estudou, você se desenvolveu, você aprendeu muito mais coisas e agora é uma nova oportunidade que Deus está te dando e você vai detonar, ok? Então, não se imponha medos, não tenha medo de falhar em público, que ninguém é perfeito, mas você vai melhorar cada dia. Se você falhar, tá tudo bem, depois você vai treinar e vai detonar de novo. Não se limite dizendo que você não consegue, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não deve. Vá, se tem que ir, vá. Faça o seu melhor, dê o seu melhor. Eu tenho certeza que você vai detonar. Coloca nos comentários para mim se você já passou por alguma coisa parecida com isso.